A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Meu irmão e minha irmã, sintamos neste momento o calor das mãos do Criador, das mãos de Deus. E que esse calor alivie todas as dores, alivie a nossa alma, alivie todas as angústias, todo o sofrimento. E cada um de nós, com certeza, todo mundo passa por momentos difíceis. Então, se você nesse momento está passando por algum momento difícil na sua vida ou por algo muito complicado, coloque-se nos braços, nas mãos de Deus, que com certeza tudo vai se resolver, tudo vai ser aliviado, né? E nesse momento, meu irmão e minha irmã, nessa proximidade com o nosso Deus e com essa certeza de que a minha alma, de que a nossa alma tem sede e muita sede de Deus, é que nós queremos, nessa proximidade com Deus, trazer presente os nossos desejos, os nossos sonhos, elevar a Deus as nossas preces. Queremos neste momento, meu irmão e minha irmã, pedir saúde para todas as pessoas que nós conhecemos e que se encontram com algum problema de saúde. Por isso nós queremos rezar agora neste momento pela Teresa, pela Ana Gabriela Rodrigues, pelo Miguel Barros, pela Lara, também pela Maria Rita, pela Teresa e pelo Ricele Bezerra. Também vamos rezar pelo Luiz Carlos Brito Santana, pelo Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho com a família, Maroli, família, Orizina Maria Solange Oliveira com toda a sua família, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias. Queremos também trazer presente a Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, o Jorge e a Cristina, lá de Guanambi, o seu Francisco do Terço, a Lúcia Maria da Silva, a Leila e o Juraci Júnior, a Lurdinha, a Carla Graciene Silva Soposto Reis, Francimar, do Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, o Cosme e sua esposa Betânia. Rezemos também pela Neuza, pelo Tiago Leite, Marcos Vinícius, Lucinéia Costa, Marlene e Nilda, da comunidade do Pedro Raimundo aqui em Petrolina. Vamos também trazer presente os nossos irmãos e as nossas irmãs que se encontram internadas, doentes, nos hospitais ou nas suas residências. Vamos também rezar por todos os cuidadores e todas as cuidadoras. E trazer presente também, é claro, os nossos familiares. E vamos rezar também, meu irmão e minha irmã. E quem lembrar durante o dia pode rezar uma Ave Maria, também um Pai Nosso, rezar pelo nosso país. Amanhã, todos nós, cidadãos brasileiros, vamos escolher aqueles que vão representar o nosso estado, o nosso país, que vão administrar. Então vamos rezar por todos os eleitores e também pelos candidatos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nesse momento rezar, refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas capítulo 14, depois do versículo 1 e do versículo 7 ao 11. Ouvir, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus, que o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares
Então contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. E o dono da casa que convidou os dois venha dizer a você, dê um lugar para ele, então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você, amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A grande polêmica aqui, esse é um detalhe importante no evangelho de hoje, é que tudo esse banquete, esse momento festivo acontece justamente num dia de sábado. E o evangelho apresenta claramente para nós Jesus numa refeição festiva num dia de sábado. Esse detalhe é muito importante. E ainda por cima na casa de um fariseu, de um dos fariseus. Nós já vimos que os fariseus não gostavam muito do jeito de Jesus, porque Jesus ele agia de uma maneira totalmente diferente. Por isso eles convidam Jesus para uma refeição e depois eles começam a observar, começam a espiar Jesus. Era comum na época, logo após a pregação, seja na sinagoga ou no templo, geralmente o pregador ia para a casa de alguém para celebrar, para festejar com a refeição. E é logo ali, né? Jesus é convidado justamente para comer na casa de um fariseu. E ali é interessante porque geralmente era ali naquele momento festivo, naquele banquete, no momento que estavam ali todo mundo comendo, que era como se a pregação continuasse. As dúvidas eram tiradas, né? As pessoas faziam perguntas e o pregador ia explicando, né? Então, certamente os fariseus queriam conferir, né, o teor da conversa ou da mensagem transmitida por Jesus. E aí, por quê? Por que eles queriam saber, gente? Por que eles queriam saber o que Jesus realmente tinha falado, né, para o povo? Eles queriam saber porque eles se sentiam os guardiões, ou guardiões da fé, ou da sã doutrina, né? Eles se sentiam, né, guardiões. Eles queriam saber se Jesus não estava falando nada fora da lei. E o povo, as pessoas eram atraídas, né, por Jesus. Muita gente ia ao encontro de Jesus e isso certamente também causava uma inveja, né? Por que as pessoas gostavam de ouvir Jesus? Porque Jesus falava de um jeito diferente, Jesus falava de um jeito novo, né? Jesus transmitia para as pessoas, quando Jesus falava o coração das pessoas, porque ele usava a linguagem, né? Uma linguagem simples. Então ele conseguia atingir, né, as pessoas. E por isso que muita gente, a gente viu já isso em vários evangelhos, muita gente vai ao encontro de Jesus, ou seja, gosta de escutar Jesus. E também tem um outro detalhe muito importante, que Jesus ele é sensível. A gente viu esses dias Jesus que enxerga a mulher, né, que está lá do outro lado, Jesus que enxerga o homem que tem a mão seca, que tem um problema. Então Jesus ele consegue ver as pessoas, ele não chega dentro da sinagoga, dentro do templo. Hoje a gente, né, com certeza a gente ia dizer que era a igreja, e ele não chega com a cabeça baixa e celebra e sai sem perceber, né, sem olhar para as pessoas. Então Jesus conseguia olhar para as pessoas e quando tinha alguém com um problema sério, ele geralmente chamava para o meio e ele curava, ele devolvia a dignidade da pessoa, né? E é interessante que aqui Jesus também observa uma situação
algo, né, que chama muita atenção de Jesus. É justamente quando ele percebe os convidados, porque ele não era o único convidado, tinham outras pessoas também foram convidadas. E ele vai observar que que os convidados escolhiam os primeiros lugares. E então Jesus sempre aproveitava da ocasião, de alguma coisa que estava acontecendo, para ensinar. E aí ele vai mais uma vez contar uma parábola. Quando ele vê que as pessoas escolhiam os primeiros lugares, então ele vai contar a parábola, essa parábola, né? Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. E aí ele vai dizer o porquê. Porque pode ser que tenha sido convidado uma outra pessoa muito mais importante do que você. E daí o dono da casa pode chegar até você e vai dizer, né, olha, dê esse lugar para ele. Então você vai ficar envergonhado e irá ocupar o último lugar. Isso é real, né? Se você ocupa um lugar e alguém chega, né, e pede para você sair, é muito constrangedor, é muito triste, né? A gente passa realmente uma vergonha muito grande. E a gente já sabe que a lógica de Jesus é sempre contrária, né? Por isso que ele diz, ó, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você, amigo, venha mais para cima, ou seja, ocupe esse lugar de honra. Ocupe o primeiro lugar, né? Venha mais para cima. Isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados, porque o contrário, você vai passar vergonha, né? Então Jesus ele é muito sábio, ele percebe o que acontece ao seu redor e daí ele vai ensinando. E é interessante que ele sempre conta uma parábola, né? Ele tinha uma pedagogia fantástica, né? Porque ele usava as parábolas justamente para as pessoas entender, né? Entender melhor. E aí o evangelho termina dizendo, de fato, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Jesus fala aqui da questão da humildade, gente. A pessoa humilde, ela entra em qualquer lugar, né? A pessoa, quando ela é humilde, ela consegue também, ela faz com que as pessoas se aproximem dela, né? Ela faz com que as pessoas se sintam bem perto de uma pessoa, da pessoa humilde, né? Uma pessoa, porque o contrário também é muito ruim. A pessoa arrogante, ela geralmente afasta os outros. E às vezes a gente não se dá conta, né? Quando a gente está sendo arrogante, quando a gente não usa da nossa humildade. O convite é sermos mesmo humildes e simples. Jesus foi humilde e tantas outras pessoas que nós conhecemos que são também humildes, que são capazes de não querer sentar no primeiro lugar, mas sentar no último lugar e se sentir muito bem, né? Já outras pessoas preferem sempre chamar a atenção, né? Preferem que todas as luzes, todos os holofotes se virem para você, né? E isso é muito triste, né? Porque esse não é o verdadeiro discípulo, não é o verdadeiro missionário, a pessoa que acompanha Jesus de Nazaré, Jesus que sempre foi muito simples e que sempre viveu no meio do povo, que comeu com as pessoas, que curou as pessoas, que se aproximou das pessoas, né? Que ajudou muita gente, né? E esse Jesus continua nos ajudando, continua do nosso lado e a gente só precisa se colocar à disposição desse nosso Deus. E o Evangelho, quando fala da questão do sábado, é sempre muito polêmico, né? Jesus está sempre, para os fariseus, Jesus está sempre, por isso que eles observavam Jesus, porque para os fariseus, Jesus está sempre transgredindo a lei, sobretudo a lei do sábado, que para eles, para os fariseus, para os judeus, do modo geral, era muito sagrado, né? E Jesus vai fazer um monte de coisa dia de sábado, ele vai curar, né? Ele vai ajudar as pessoas no dia de sábado, e aí os fariseus não gostam, né? E por isso eles querem pegar Jesus de alguma maneira, né? E eles vão fazer de tudo para pegar Jesus em alguma coisa, Jesus fazendo alguma coisa, entre aspas, errado, né, para eles.
E quando, na verdade, Jesus se preocupava com a pessoa, com o ser humano. E essa também, meu irmão, deve ser a nossa atitude, né? Que a gente se preocupe sempre com o nosso irmão e com a nossa irmã. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça da humildade, de sermos pessoas humildes. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.